Bom, então vamos lá explicar o código. Vou abrir o código e vou explicando aos poucos. Então, bem simples. Essa primeira parte aqui importa as bibliotecas que a gente vai usar. Basicamente, a primeira biblioteca é um NumPy para poder tratar números, vetores, matrizes, fazer conversão de tipos de variável. Tem o Matplotlib, que é para fazer os plots, inclusive ele está duplicado aqui. Tem o Pandas, que também é para tratar alguns dados, principalmente no início aqui, quando a gente importa o arquivo. Eu tenho também o Matplotlib, que também é para plot. Eu tenho esse mpl toolkits.mplot3d, que é para a gente fazer o plot do CAD, entre aspas, 3D. Eu vou ter também o SciPy, que é para a gente usar no solver de álgebra linear, quando a gente for resolver o sistema de álgebra linear para descobrir quais são as segundas derivadas das equações da spline. Então aqui é a primeira funçãozinha, então ela importa o arquivo programa, tem que ser um arquivo CSV, ponto, e o separador tem que ser a vírgula, tá? Eu acho que eu tô com ele aqui aberto. Essa daqui é a tabela de cotas que a gente está usando. A configuração dela, como vocês podem ver, tem aqui um espaço entre os números. E aí quando eu exporto ela com esse espaço, eu digo que para o CSV, o separador é o espaço. Então aqui, ó, a primeira aqui tem um espaço, tá vendo? Antes do zero tem um espaço. Esse espaço significa que tem um número antes desse zero. Então esse zero seria a primeira linha d'água, porque essa linha aqui são as linhas d'água, né? A altura, coordenada z, e aqui tem as coordenadas x. Então esse zero, ele ficaria na verdade nessa segunda coluna aqui. Isso é importante porque se a gente colocar um número aqui, colocar um zero, por exemplo, vai acontecer uma divisão por zero aqui no meio do nosso código. Então a melhor opção é retirar esse número e deixar ele como se fosse um espaço vazio. Teve outras pessoas que fizeram o código diferente e elas não colocaram esse espaço vazio, elas colocaram um número aqui, um zero, e elas tiveram que colocar um pouco mais de matemática no código para poder fazer as interpolações. Outra coisa importante é que a gente não eliminou onde as coordenadas y são igual a zero. Mais tarde eu vou comentar as vantagens e as desvantagens de ter feito isso. Então aqui primeiramente a gente importa a tabela de cotas, os valores normais, converte ela numa lista. Depois a gente prepara a linha d'água e exclui as linhas d'água. Então eu vou usar as balizas para fazer a interpolação das linhas d'água. Depois eu vou usar as linhas d'água para fazer a interpolação da baliza. Mas quando a gente joga o nosso código aqui, a nossa tabela de cotas no código, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher. Se a gente vai interpolar primeiro as linhas d'água ou primeiro as balizas, a gente escolheu as linhas d'água. Então essa função ela vai me passar a tabela de cotas e esse WL que vai ser a tabela de cotas sem essa primeira linha. Então vai ser todo o resto. Que é justamente para a gente poder interpolar essa tabela de cotas, essas linhas d'água. Beleza? Então eu vou descer aqui e vou para a nossa função main, que aí eu vou explicando através da função main. Então a função main, ela vai chamar lá aquela função arquivo, beleza? Aqui a gente tem o número de divisões das interpolações. Então, quantas linhas d'água, e esse é o número de quantas linhas d'água e quantas balizas eu vou ter entre as colunas e linhas. Então, se aqui eu tenho 285 aqui, então aqui eu tenho do 280 para o 285, eu vou ter 35 subdivisões. A mesma coisa aqui do 0 para o 2, eu vou ter 35 subdivisões, tá? O C vai ser o meu número de linhas d'água, então você pode ver que ele vai pegar o número de colunas da primeira linha. Toda vez que tiver um len aqui, você está pegando o comprimento de alguma coisa, de um array. E se você escolhe a primeira linha, que é esse caso aqui, você vai pegar o número de colunas. Primeiro número de colunas, né? Sem interpolação. Aqui eu criei
uma lista Z, e depois eu passei para essa lista Z, essa tabela, para eu ter as coordenadas das linhas d'água, porque depois eu vou usar elas para interpolar as balizas. Então eu salvei isso numa lista separada, a gente salvou isso numa lista separada, para poder, porque no final a ideia é fazer uma grande tabela de cotas com a mesma estrutura da tabela de cotas que a gente recebeu. Porque se ela tiver a mesma estrutura, e quando eu falo a mesma estrutura, é essa aqui, que vai ser essa linha aqui, essa primeira linha, vai ser as coordenadas Z, essa primeira coluna vão ser as coordenadas X, e aí os pontos, as coordenadas Y, são essas aqui centrais, as meias bocas. Se a gente tiver essa estrutura, para a criação dos painéis fica muito mais simples. Muito mais simples a gente selecionar as vizinhanças dos pontos e assim a gente poder criar os painéis de forma otimizada, muito rápida. Tanto é que a função de criar painel é muito pequena. Eu também criei aqui duas listas, uma final e uma final 2. Isso aqui tem a ver com a mudança de referência. Depois que eu tiver interpolado tudo, eu vou armazenar tudo nessa lista final, que vai ser a minha tabela de cotas interpolada. E aí depois eu vou mudar a referência, porque essa referência aqui, ela está com relação a after perpendicular. Então o sistema de referência está na perpendicular de Ré. E aí eu quero que essa referência ela mude para linha d'água no centro, no meio anal, para fazer todas aquelas facilitações que o professor comentou em aula. Então, se você tiver o ponto de referência ali, você não vai precisar criar o plano de linha d'água. É muito mais fácil você pegar quais são os painéis que estão embaixo da água, que são todos aqueles que têm a coordenada Z negativa. Então essa mudança de sistemas de referências acontece quando mais para frente, né? Mas é isso. E o WLX é uma função auxiliar, é uma lista auxiliar que eu vou usar para quando eu for passar a lista que eu interpolei da, das linhas d'água para as balizas. Então, a função de interpolação, primeiro ela vai receber a minha tabela de cotas sem as linhas d'água para interpolar as linhas d'água. Depois de interpolada, a função de interpolação para interpolar as balizas vai receber essa matriz interpolada. Ela não vai receber a matriz original, certo? Então aqui eu tenho a interpolação das linhas d'água. Então é um loop que, que ele vai desde o zero até a penúltima linha, né? Sendo esse número as balizas, né? Então vão ser os índices das balizas. Então aqui a gente vê que vai ter a divisão. Então eu vou dividir essa tabela. Então esse linspace é a função que divide. E entre o val, que é esse valor aqui, que é o número de divisões. Então, como eu estou subdividindo o x, então eu vou colocar essa subdivisão x dentro dessa minha lista auxiliar. Depois dessa lista auxiliar, eu vou colocar lá na minha matriz final. Talvez se eu desenhasse ia ficar mais didático, mas é mais ou menos isso. Eu estou salvando isso aqui, que é para poder depois jogar tudo nessa matriz final aqui, juntar tudo, né? Porque a minha função interpoladora, já já eu vou falar dela, ela vai retornar só os valores de y. Né? Então aqui está a função interpoladora. Ela vai voltar só as variáveis y, né? Aqui, ó, eu coloco aqui, ó, no WLXi, que seria a linha, né? E eu coloco essa variável y que retornou daqui. Isso porque eu já tenho a minha coluna, as minhas novas coordenadas x, e aí eu vou adicionando colunas novas, então é como se eu tivesse aqui as minhas coordenadas x, deixa eu ver se está gravando ainda. Tá gravando. Então eu tenho minhas novas coordenadas x aqui, nessa tabela, e aí eu vou adicionando essas colunas, sem a primeira linha, né? Eu vou adicionando essas colunas interpoladas. Eu vou adicionando aqui nessa matriz WLX. Depois disso, nessa WLX, na primeira linha, ó, comando insert,
eu coloco essa funçãozinha z aqui, essa tabelinha, essa listinha z, que é a lista das linhas d'água, mas ainda não interpoladas, né? Elas ainda não estão interpoladas. Aí eu pego uma matriz temporária, né? Passo para ela a WLX, que é a matriz interpolada das linhas d'água. Então essa matriz interpolada WLX, ela só tem as coordenadas x e as coordenadas, aliás, ela tem as coordenadas x, y e z, porque eu coloquei aqui a coordenada z. Então ela já é uma tabela de cotas convencional, com a mesma estrutura, só que já está interpolada, uma parte interpolada. Aí eu transformo isso aqui num data frame do Pandas para poder retirar a coluna das balizas, porque agora eu quero interpolar as balizas, então eu não uso a coluna das balizas. Só que eu uso uma função temporária para poder fazer isso, porque eu não quero alterar a minha WLX, que ela já está bonitinha. Então eu vou lá e crio essa temporária, tiro essa primeira coluna, transformo todos esses valores de novo numa lista, porque eles eram um data frame do Pandas, e faço ela transposta para poder usar a mesma função de interpolação que eu usei para as linhas d'água. Então, primeiramente eu tirei isso daqui, então eu arranquei isso daqui e interpolei as linhas d'água. Agora, o que eu tenho? Eu arranquei a primeira coluna aqui. Então, para eu fazer o formato correto da função, eu preciso fazer ela transposta. Então, a gente fez ela transposta e ela entrou aqui nessa temporária. Então, vai ser a matriz temporária transposta. Eu peguei aqui uma lista X, pelo mesmo motivo que eu peguei essa lista Z. Então, se eu arranquei o Z aqui quando eu for interpolar as linhas d'água, eu vou arrancar o X quando eu for interpolar as balizas. É o mesmo pensamento, só que para a coordenada X. Então, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui o Z append aqui, em cima, aqui, ó, eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu salvei as coordenadas X, do mesmo jeito que eu salvei aqui a Z, que seria isso aqui. Eu salvei aqui as coordenadas x, nessa matriz x. E depois eu passei a função, fiz a divisão e passei a função, o temp aqui, que eu coloquei ali em cima. E tirei os novos y, que também vai ser dado o append nessa matriz final. Então eu coloco aqui divisão, dou o append da divisão. Então essa divisão ela vai ser os novos valores aqui das linhas, né? Então você vai ter várias colunas aqui no meio. E eu passei aqui para dentro a matriz temp, o contador, só para fazer dentro aqui do loop, e o número de divisões. E aí no final eu inseri a coordenada x que eu tinha tirado, lá na primeira coluna, e fiz ela transposta, na primeira linha, né? Porque ela está transposta, eu fiz ela transposta. É a mesma coisa. Aqui o que foi feito aqui foi feito aqui, só que na transposta. E aí eu preciso fazer a transposta da transposta para poder ter ela no formato correto. Beleza? Então vou dar um geral aqui agora na função de interpolação. Então vamos olhar aqui a função spline cúbica, que é a nossa função. A gente tem essa funçãozinha matriz aqui de apoio, né, para poder criar matrizes aí de duas dimensões. E aí eu vou ter essa função spline cúbica que recebe m, que é a matriz que a gente quer interpolar, o index, que é a coluna que a gente quer interpolar, e o número de subdivisões que eu vou ter entre essas linhas, né? Então, pense que a gente está sempre interpolando linhas, porque a gente está fazendo a transposta, né? Então, a gente está fazendo a de colunas transposta. Então, é sempre as linhas que a gente está interpolando. Então, o index vai dizer qual que é a coluna, ou seja, qual que é os y's que a gente está interpolando. Então a gente começa lá com as. Enfim, aqui é uma função spline cúbica normal, não tem nada demais aqui. A gente vai ter uma matriz A e uma matriz B. Se dá uma olhadinha aqui no nosso Colab, a gente colocou aqui a forma como faz então essa matriz A, essa matriz B, né? Para fazer o cálculo do G, que seria
a segunda derivada naquele ponto ali. E eu preciso do g para poder calcular os coeficientes da função interpoladora. Então eu vou ter aqui a matriz A de zeros, né? E a matriz B de zeros também. E depois eu vou enchendo essas matrizes. Eu vou ter um HK, que seria a primeira subdivisão. Um HKzinho, né? Quando for HKzinho é o HK. E quando for HKzão é o HK mais 1. Lá nas equações da spline cúbica. E aí a gente já entra com o HKzinho inicial aqui. Para diminuir a quantidade de cálculo dentro do loop. E aí a gente coloca o HKzinho sempre recebendo o HKzão. E o HKzão vai iterando aqui, né? Conforme o nosso iterador ir. Aí você tem o cálculo aqui do BI, né? Aqui ele vai usar os Ys, né? O index ele é sempre o número da coluna. Então ele vai usar os Ys aqui, bem trivial aí, né? E é perceptível que a gente não tirou os zeros, né? Os zeros estão presentes. Os Y0. Que é onde não tem barco, né? A gente deixou. A gente deixou porque facilita muito esse loop aqui de interpolação. Não tem que colocar nada a mais, nenhum if a mais aqui que poderia prejudicar alguma coisa. E no cálculo das curvas hidrostáticas, ele não vai alterar em quase nada. O único fator que ele vai alterar vai ser na área molhada, mas a gente colocou uma condição que eu achei que foi muito inteligente, modéstia à parte, mas a gente colocou uma condição para ele evitar usar os zeros, né? Beleza, então aqui a gente popula a matriz A dessa forma aqui, né? Popula aqui as diagonais e tal. Você pegando o elemento da diagonal, pegando a vizinhança e aí fazendo as devidas iterações aqui, né? Sempre fazendo os pulos aqui do x. A gente resolve esse sisteminha linear e a gente tem o nosso g. Aqui você pode ver que tem um A0 e um AN igual a 1 aqui, porque o G0 e o GN eles têm que ser iguais a 0. O A0 e o A1 igual a 0 e o B0 aqui a gente não precisa colocar, porque já é uma matriz de 0, a gente já inicia ele com uma matriz de 0. E aí o Bn vai ser um 0 também, para a gente poder ter as condições de spline natural, né? Então vocês podem ver que aqui na matriz tem esses 1s. Essa matriz ela precisa ser quadrada, né? Então tem essa necessidade de colocar esses valores aí para ela ser quadrada e dá tudo certo aqui no solver de sistema linear. Com em posse das segundas derivadas em cada um dos pontos aí da spline, a gente consegue então calcular qual que vão ser os coeficientes da função interpoladora, né? Que são esses coeficientes aqui de baixo, que vão estar multiplicando aí a função interpoladora cúbica. E aí a gente calcula esses coeficientes e depois a gente cria aí um eixo y e um sx também. Essa função aqui achei que ficou muito bem feita. Então a gente tem o eixo y que vai ter o valor original de y aqui. Ele vai pegar esse primeiro valor aqui, vamos pegar um valor que não é zero. Ele vai interpolar esses dois aqui, ó, 1.57 e 4.68 aqui. Vai interpolar aqui no meio, tem 35 subdivisões aqui no meio. Então ele vai chegar e vai pegar esse valor val, que é o mesmo que está lá fora, né, que é 35 no nosso caso, que é o valor de convergência. E aí a gente vai pegar o MJ0 e o MJ mais um 0 para fazer a divisão ali do x, né? Então, que o x e z, né, no caso. Quando for baliza vai ser o z, quando é uma linha d'água vai ser o x. Aí a gente subdivide e subdividindo a gente vai ter aqui qual que é o sx, que vão ser os valores que a gente precisa calcular. Só que a gente não precisa calcular nem para o primeiro e nem para o último, certo? Nessa lista, ele subdivide em 35 contando o primeiro e o último que a gente passou aqui dentro da função. Então, eu já coloco os valores y da primeira e do último aqui, ó, certo? Só que, obviamente, como eu estou usando o comando append e ele vai só colocando assim um na frente do outro, eu preciso colocar o primeiro em primeiro e o último em último. E aí aqui no loop desse sx, que é uma lista, vai ser uma lista com esses valores aqui, 35 valores,
ele não começa do primeiro, porque o meu primeiro número está aqui. E ele também não vai até o último, porque o meu último valor está aqui. Eu não quero que ele faça interpolação para esses valores, porque eu já tenho esses valores. Então não preciso interpolar esses valores. E aí eu gero a cota y de acordo com a minha função interpoladora. E o meu xi, claro, vai ser sempre o xi pelas equações da interpolação, ele vai ser sempre o xi do último aqui, ó. Vai ser sempre esse último xi aqui, ó. Que é esse xi aqui que entra na fórmula, aqui, na equação. Beleza? E aí o que, que eu vou passar? O que, que eu vou retornar? Exatamente esse eixo y, que é o eixo interpolado das meias bocas. Então eu vou passar esse eixo y aqui. Tá? Ok. Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá gravando. Bom, depois de eu ter feito a interpolação, vamos agora para a parte das curvas hidrostáticas. E falando lá das cotas y0, que é onde não teria embarcação, então se a gente olhar aqui no CAD aqui do Delft Ship, você vê que não tem embarcação aqui nessa parte. Se eu rodar o código, você vai ver que tem uma espécie de uma chapa aqui, assim, ó, que é onde está o zero, né? Essa baliza aqui é a 285, e aí aqui tá tudo zero, tá zerado aqui. E a mesma coisa aqui no fundo, né? Essa polpa transom aqui, ela ainda entra na... A gente conseguiu fazer um jeito dela entrar na tabela de cotas, que foi colocar essa... Foi zerar isso aqui. Então isso aqui foi zerado na baliza -10, e aí a gente conseguiu uma polpa transom, tá? Com essa zerando essa baliza -10 aí. Mas essas cotas Y, elas não vão prejudicar nada, porque a cota, quando o y é zero, a distância y é zero, e a distância y não muda com a referência, com a linha d'água, quando ela é zero, o produto vetorial sempre vai ser alguma coisa na direção y. Então as áreas todas vão estar todas na direção y ou algo muito próximo disso. Tá? Então, por exemplo, o único cálculo que você tem uma... Todos os cálculos que a gente faz que entra a área, que entra a multiplicação, uma projeção y, você vai ter a multiplicação pela distância y. Mas a distância y é zero. Então vai zerar automaticamente e não vai ser considerado. A única coisa que fica prejudicada são as áreas molhadas. Só que para as áreas molhadas a gente colocou uma condição de que a cota y tem que ser maior que um pequeno valor. Então ele não vai considerar essas cotas y menores que aquele valor, que é um valor bem pequeno, que é 0,01. Então todas as cotas y que foram menores que esse valor não entram aqui no cálculo da área molhada. Tá? Mas é o seguinte, a gente começa aqui para nossas curvas hidrostáticas, a gente começa colocando aqui o valor inicial da linha d'água que a gente quer e o valor final. Já está tudo bonitinho aqui, ó. Então o número aqui de propriedades hidrostáticas que a gente vai gerar vai ser exatamente aqui uma menos a outra. A gente vai iterar de um em um, de um em um. Isso porque, se a gente fosse iterar com um número quebrado, a gente ia gerar um número diferente um número não inteiro de dados. E não gerando um número inteiro de dados, eu não consigo criar uma lista com um número quebrado. Então a gente vai pulando de um em um mesmo. Então aqui eu tenho a minha função que vai iterar do calado inicial até o final, indo de um em um. E aqui eu tenho a minha função de referência. A função de referência, ela sobe a coordenada para a linha d'água, para o plano de linha d'água. Fica no meio do arco, na meia nau, no eixo longitudinal que corta o barco no meio, na altura da linha d'água. Para isso, a gente usa essa função aqui, ó, que é a referência. Então vai entrar a matriz, que eu quero mudar as coordenadas, e a coordenada z, para eu poder fazer a mudança. Né? Cada
cada cálculo de linha d'água, cada cálculo de calado vai ter um z diferente. Aí eu pego aqui o último valor da tabela, ou seja, o comprimento total da embarcação, divido isso por 2 e subtraio os valores x desse valor, desse comprimento da embarcação, para ter minha nova coordenada. Isso aqui acontece aqui. Essa funçãozinha aqui, ó, toda essa parte aqui é para criar uma função, criar uma matriz auxiliar para poder, não, aquilo que eu falei, às vezes o Python ele altera a variável que está entrando, que é estranho. Eu não entendo muito bem isso, não sei porque isso acontece. Mas isso acontece. Então a gente tem que fazer esse tipo de loop aqui para poder criar uma matriz que recebe os valores que estão na matriz que a gente quer alterar, né? Porque já vou explicar por que isso é necessário. Então eu mudo a coordenada x aqui, ó, altero a coordenada x com esse auxiliar que eu calculei aqui em cima, que vai ser metade do comprimento, e mudo a coordenada z simplesmente subtraindo o valor z do calado que eu quero. E aí todos os calados que forem negativos, todos os z, coordenadas z negativas dos painéis, dos centros dos painéis, vão ser as coordenadas que a gente vai usar para fazer os cálculos das curvas hidrostáticas. Bom, depois que eu tenho a minha referência estabelecida, minha boa referência estabelecida, eu crio uma lista com painéis e crio os painéis. Então, se eu tenho aqui a minha tabela de cotas, e ela está organizada, interpolada, e ela está organizada da mesma forma que a tabela de cotas normalizada, que é essa aqui, que aqui a gente encontra em todo lugar, para eu criar um painel eu preciso de 4 pontos, correto? A gente estabeleceu que a gente vai usar 4 pontos. Então eu preciso, então isso aqui representa para mim um ponto. Então eu vou que vai ser o meu ponto 0. Então vai ser 0, 1, 2 e 3, tá? Para isso eu acho que eu vou até usar aqui esse outro código para explicar, porque eu estava testando isso aqui. Aí, beleza. Isso aqui é a minha função de criar painel. Então, eu preciso de 4 pontos. Cada ponto vai ter 3 coordenadas, certo? A coordenada x, que é essa coordenada aqui, e a coordenada z, deixa eu só acertar aqui, só por enquanto. E a coordenada z, que vai ser essa coordenada aqui. Então, a minha coordenada x, ela sempre vai ser aqui, ó, na minha coluna 0, e a minha coordenada z vai ser sempre aqui na minha linha 0, certo? Então, coordenada x está aqui, estou passando o mouse, coordenada z está aqui, estou passando o mouse. E a coordenada y vai ser os dois, né? Beleza. Então, por esse loop aqui, a gente vai andar, vai pegar isso aqui, e a gente vai iterar primeiro o L. O L está somando a coluna. Então, esse é o ponto 0, então eu vou iterar o L e vou para cá. Esse é o ponto 1. Vou iterar agora o K, porque são só dois, né? Então, 1, 2. Vou iterar o K, só que eu vou zerar o L. Então, eu venho para cá, ponto 1, ponto 0 aqui, ponto 1, ponto 2, e aí eu vou iterar o L de novo, ponto 3. 0, 1, 2, 3. Beleza? Que é o que está aqui. Tem que saber essa ordem para poder fazer o produto vetorial de forma que a área fique sempre para fora, né, da embarcação. Então, beleza. Daí eu vou criar os painéis dessa forma, aproveitando que eu deixei a tabela de cotas organizada dessa forma, de propósito, para poder facilitar na hora de criar os painéis. Então eu vou criar. Então é exatamente a mesma função que está aqui e a função que está lá. Só que só muda a matriz, né? Beleza, então eu vou criar os painéis e eu vou printar aqui qual que é a linha d'água que eu estou trabalhando. Depois disso eu vou ativar aqui a minha função curvas, que vai calcular as curvas hidrostáticas, que é essa função aqui, ó, curvas. Vou falar dessas duas, a função volume e a função curvas. Bom, para a função volume, eu utilizei esse conceito aqui, que é o conceito, né, da gente pegar
tanto o volume aqui, quanto o volume aqui, quanto o volume aqui e dividir por 3. Então o que acontece? A coordenada agora ela está com relação a esse exatamente assim, então está no meio da marcação. Então se eu pegar essa área aqui e projetar ela aqui, ou seja, fazer a área vezes essa distância, eu vou ter metade do volume. Aí eu pego essa área e faço vezes metade da distância. Esse vetor ele vai estar negativo. Só que eu vou fazer metade da distância, que também está negativo. Então vai ficar positivo e vai somar um volume inteiro. Aí eu vou pegar este painel aqui, ó, e vou fazer ele em Y. Então ele vai até o final. Ele vai até a metade, desculpa. E esse aqui também vem até a metade. Beleza. Aí eu vou pegar esse do fundo e ele vai vir inteiro. Vou pegar o volume inteiro. Eu não vou pegar esse aqui de cima, porque a coordenada dele é zero, que é o mesmo princípio das coordenadas y igual a zero. Não vai ser considerado. E aí eu vou ter três volumes. E aí eu vou dividir isso aqui por 3 e eu vou ter o meu volume total. É exatamente o que eu faço aqui, ó. Área, projeção da área x vezes a distância x. Projeção y vezes distância y. Projeção z vezes a distância z. Aí com isso eu vou ter então de todos os painéis, né? Então imagine que aqui, né, esse painel aqui, ele tá, eu vou projetar ele em todas as direções. Aqui no caso ele só tem uma, né? Mas no caso real ele tem várias. Então eu vou projetar ele em várias direções. E aí a gente vai ter então, que é exatamente esse conceito, a gente vai ter então o nosso volume de área, o nosso cálculo do volume. Beleza. Aqui eu multipliquei por 2 porque eu só fiz painel para metade do barco. Eu não fiz painel para as duas metades. Então eu só fiz metade na simetria, senão o código ia ficar muito demorado para rodar. E não precisa, só metade já garante. Bom, eu tenho aqui a minha função curvas, então eu chamo aqui a minha função volume, calculo o volume, né? Pode ver que tem aqui a condição da coordenada z do centro, né? A minha função de centro está aqui, ó. Então eu pego a coordenada de cada ponto dentro do meu painel, lembrando que cada painel tem 4 pontos, né? É legal até mostrar aqui que o painel ele vai ser um array de 3 dimensões. Painel, que igual eu escrevi aqui, ó, dimensão painel, ponto, coordenada. Então, painel 1, ponto 0, coordenada x. Então, exatamente isso. Então, eu vou pegar, eu vou entrar o centro de cada painel, eu não vou calcular para todos de uma vez, eu calculo só para os que me interessam, né? Vou calculando devagarzinho. E aí, se esse painel tiver uma coordenada z menor que zero, ele vai entrar aqui no cálculo do volume. Senão, ele não entra. Ele já está com a referência ok. Bom, depois disso, a gente vai ter aqui o volume, aí exatamente o que eu falei, vai ter o cálculo do centro, e aí esse centro aqui é um loop de painel no painéis, então eu vou calcular cada um disso daqui para cada um dos painéis, né? E aí eu vou entrando aqui, então se a coordenada z for menor que zero, certo? Porque eu quero, já está corrigida a referência, e se a coordenada y for maior que esse valorzinho aqui, ó, que é para eu não pegar os y igual a zero no meu cálculo de curva hidrostática. Aí eu vou ter aqui o meu cálculo da minha área molhada, que vai ser o módulo das áreas, né? Dos vetores, do vetor área, depois eu vou ter a minha projeção aqui z, né? Para calcular a área do pano de linha d'água. Enfim, vou ter todos os cálculos aqui dos coeficientes das propriedades hidrostáticas. Vou printar o volume, né? Estou multiplicando aqui por 2, coisas que precisam ser multiplicadas por 2. Então o VCB e o LCB, por exemplo, eles não precisam. Porque se eu tenho um objeto simétrico
e eu calculo a coordenada vertical e calculo o outro, vai dar igual. E aí, quando eles somarem, vai dar a mesma coisa. E para longitudinal, a mesma coisa. Então, não tem necessidade de calcular, de multiplicar por 2, dividir por 2. É tudo igual. Tá? Aí, aqui eu tenho o cálculo do meu momento de inércia longitudinal, né? Isso aqui está errado lá no relatório do Rodrigo. Então, aqui eu tenho o meu transversal. Eu não peguei o transversal center of buoyancy, porque é zero, o barco é simétrico. Não tem necessidade de estar adicionando isso nos cálculos, pelo menos não para a estabilidade inicial, talvez para a estabilidade intacta. E aqui o meu IL, né, que vai ser essa diferença entre o LCF e a distância x. O que acontece é que no trabalho do Rodrigo ele faz a correção junto com o momento de inércia do painel. Só que a gente fez com que o painel tivesse um momento de inércia tão pequeno que ele não ia mudar nada aqui no cálculo final, né? Para fazer, enfim, o teorema dos eixos paralelos, essa coisa toda. Então, é isso. Aí ele retorna as propriedades hidrostáticas, tem o BL e o BT aqui também, né? Ele retorna, eu vou retornar aqui para baixo, retornou as propriedades hidrostáticas, vou criar uma lista de propriedades hidrostáticas com uma propriedade, um valor para cada calado. Vou printar isso. Então aqui eu tenho algumas correções. Então o nosso barco ele tem aí uma meia nau com esse valor. Então, para fim de comparação com a referência, eu adicionei esse valor aqui só para a gente ter a mesma referência aqui que o Max Surf, né? Tem o mesmo valor. Mesma coisa o centro vertical. Então, o meu centro vertical estava dando sempre negativo. Então, ele é a distância entre a referência, que é a altura a minha altura z, menos esse valor. Então, é só eu somar o z, que já é negativo, é só eu somar o z, eu vou ter essa distância, que é a partir da base, que é o que vem na referência. Mesma coisa aqui o LCF, enfim, essa parte aqui bem ok. Aqui é o plot. Eu fiz aqui primeiro um plot, na verdade eu acho que eu vou até adicionar aqui, isso aqui tem que arrumar. Eu fiz um plot das coisas que têm a mesma escala, então eu coloquei tudo no mesmo gráfico. Então eu vou colocar em gráficos diferentes, isso aqui na verdade é mais uma dificuldade minha de conseguir fazer plots bons. Estou aprendendo, nunca tinha feito plot na minha vida. Então aqui eu ploto as propriedades hidrostáticas e comparo. Aqui eu comparo com a referência, né? E aqui eu ploto o gráfico. Também comparo com a referência. Pode notar que aqui ó, o x está trocado com o y, né, entre aspas. Mas é porque na referência também vem trocado. Aí aqui eu vou ter um plot do meu casco, da metade do meu casco. Só para fins estéticos mesmo. E a gente vê se está tudo ok. Porque se já com a função interpolada. Então, se isso estivesse ok, então as outras coisas também estariam ok. Então, as outras coisas também estariam ok. Se a gente conseguisse um casco muito parecido com esse casco aqui de Delft, que foi o que a gente conseguiu, beleza? Basicamente isso.